A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer a trajetória da cantora, atriz, escritora, artista gráfica e professora Juliana Amaral. Ela está lançando uma série de trabalhos de pesquisa artística, Margens da Palavra, divididos em espetáculos virtuais de dança e música e encontros musicais de formação. Um papo sobre a canção brasileira e seus criadores, entre outros assuntos. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e agora nós vamos conversar com a Juliana Amaral, nossa querida Juliana Amaral. Ela é instrumentista, atriz, escritora, cantora, artista gráfica, professora de música e também daqui a pouco ela também vai ser professora de letras em breve, aguardem. Juliana Amaral, bem-vinda mais uma vez aqui, Juliana, e vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos mais recentes, o Margens da Palavra, né? Que é o seu mais recente trabalho, que é um espetáculo, também tem os encontros musicais de formação que você desenvolveu, muita coisa para falar, e também vamos passear um pouquinho pela sua discografia, né? Tem tantos discos interessantes para a gente ouvir e comentar. Juliana, antes da gente, né, sempre comentar e começar a falar sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, a gente faz um balanço do que está acontecendo hoje na pandemia. Então, passou-se um ano, né? Desde março, quando a gente ficou sabendo que tudo fechou, e aí muita gente jogou até assim, vai ser um mês, dois e tal, mas passou um ano, Acho que e não. agora não sei não se vamos completar 2 anos, né? Porque esse ano de 2021 está bem esquisito, né? A gente achou que com a vacina, algumas pessoas estão sendo vacinadas, a coisa ia melhorar, mas não está melhorando. E por outro lado, o artista que tem que se virar com espetáculos, tem que trabalhar e tal, tem muita dificuldade de sobreviver nesse momento, não precisa, não é uma novidade. Todo mundo tem dificuldade de sobreviver, o artista ainda mais, porque não tem como, né, gerar receita com espetáculos e tal. Você ainda faz outros trabalhos, né, Juliana? Ainda bem, né? Tem várias, você é polivalente, então você pode trabalhar como artista gráfica, enfim, fazer vários trabalhos que segura a onda. Então eu queria que você fizesse um balanço desse segundo ano que a gente já está entrando de pandemia, para o seu trabalho pessoalmente também, como é que você está se virando, né? E também do lado profissional, obviamente. Por favor. Primeiro, obrigada, Colibri, pelo convite. É sempre uma delícia conversar com você. Obrigada para todo mundo que está aí escutando. Então, eu sou das pessoas que não estão achando nada bom na pandemia. Eu não sou nem um pouco otimista. Eu não sou uma pessoa que acha que a gente vai aprender grandes coisas com isso. Eu estou achando uma grande porcaria isso que a gente está vivendo, uma grande tragédia mesmo. Não acho assim, não acho que a gente precisava passar por isso para transformarmos em pessoas melhores, nada disso, acho isso tudo uma balela. Eu acho que a gente está de fato vivendo uma grande tragédia. Do ponto de vista pessoal, eu tenho sofrido muito, eu sofro muito. Eu sou uma pessoa que sou muito, obviamente, sensível, sou muito, me comovo muito com as coisas, então essa rotina de 2.000, 3.000 pessoas morrendo todos os dias não é uma coisa que passa desapercebida por mim, assim, é uma coisa que de fato me entristece muito. Então, acho que desde o começo da pandemia a gente tem fases que a gente está um pouco menos tomado por essa tristeza, outros momentos um pouco mais, né? Eu passei por momentos muito tristes mesmo, de estar muito triste, mas a gente, mal ou bem, a gente um pouco se acostuma com essa circunstância, o que acho que faz parte da nossa humanidade, né? A gente consegue se adaptar, mas de verdade eu acho uma grande tragédia. Não acho que, enfim, não consigo pensar isso. Eu não sou uma pessoa que tem esse otimismo quase poliana de que vamos tirar uma coisa boa disso, né? A minha geração, eu tenho essa impressão, artista, né? A minha geração de artista, né? Eu tô com 47, vou fazer 48 anos em agosto, então a minha geração eu acho que vai se sentir um pouco abandonada, vamos dizer assim. Eu acho que a gente vai ter essa sensação de ser uma geração perdida, porque eu tô chegando nos 50 anos, né? E eu ainda tenho muitas coisas para fazer.
E essa interrupção nesse momento em que eu me considero num momento muito maduro da minha carreira artística e da minha produção, é um momento que não volta, né? Então eu fico um pouco com essa impressão. Ao tempo de que a gente começa a inventar as maneiras de sobreviver, né? E precisa fazer isso, né? Porque a gente vive num país em que não existe nenhum tipo de apoio verdadeiro institucional aos profissionais da cultura, né? O que tinha foi completamente desconstruído e continua sendo, né? Então, acho que assim, acho que tem uma parcela das pessoas, dos profissionais, né, que trabalham com arte, que trabalham num mercado de fato, que é justíssimo que exista, o mercado do entretenimento. Eu não sou uma pessoa que condeno quem faz música para dançar ou música para pular, acho que tem lugar para todo mundo, entendeu? Acho que as pessoas fazem aquilo que lhes é de vontade, direito, oportunidade, etc., né? Mas existe uma parcela de pessoas que faz um tipo de arte que exige um outro tipo de apreciação ou que comove as pessoas de um outro jeito, move as pessoas de um outro jeito, que não é dançando, não é pulando, é pensando, é refletindo e tal. E isso não está muito dentro do mercado, é o que a gente chama de música independente. A música independente ela precisa ser incentivada, ela é deficitária de partida, entendeu? Você não tem como necessariamente pensar em lucro quando você pensa nesse tipo de arte, né? Nesse tipo de produto cultural, se a gente quiser assim, né? E então essas manifestações, elas são fundantes da cultura, elas são de fato aquilo que nos identifica como cultura, mas elas precisam de estofo, elas precisam de um lugar para existir. E quando a gente está num momento de absoluta opressão, inclusive principalmente do ponto de vista simbólico, que é o que a gente vive, né? Em que a arte é atacada por quê? Porque ela é aquilo que fomenta o nosso capital simbólico enquanto povo brasileiro, né? Ou uma parte desse capital. E quando a gente é absolutamente asfixiado, agora literalmente, né? Com a Covid, a gente não existe. Então, o tipo de arte que eu faço, o tipo de coisa que eu faço vai cada vez tendo menos espaço, menos espaço. E aí, com os espaços estrangulados, quem consegue sobreviver é quem, de algum jeito, lida muito bem com essa coisa do mercado, eu acho, né? E também com as redes sociais, né? Porque todo mundo tá... não, total. Porque E no aí eu tô primeiro colocando momento, isso. né, Júlia, é legal que você tenha falado isso aí, que você é pessimista e tal. A gente quer ser um pouco otimista, né? Como outro dia estava falando com um amigo nosso aqui, que é o Gramsci, né? Que fala sempre que é o pessimismo na análise e o otimismo na ação, né? Então a gente quer ser otimista na ação, mas é difícil também nesse momento. O que eu vejo, às vezes, as pessoas, ai, que bom, as pessoas estão mais solidárias. Eu não sinto tanto, eu sinto que existe alguma ação solidária emergencial mesmo. Quem pode ajudar os outros, esses sempre ajudaram uns aos outros. Só que agora, para uma emergência, a pessoa está passando fome, músicos, amigos que não têm dificuldade, caras que têm trajetória aí de anos e anos, de anos e anos aí de trabalho, não tem como sobreviver. Então, isso é muito triste. Então, uma tragédia, a gente né? vai ajudar, mas não que agora, por conta da pandemia, todo mundo vai ser mais solidário e tal. Eu também tenho... E acho que é uma falácia, né? Pensar assim, agora está todo mundo mais solidário, mas olha o tamanho da tragédia. Quer dizer, tudo bem, que bom que as pessoas estão solidárias, mas o tamanho da tragédia é muito grande, né? Para os artistas, muito especialmente, claro, porque a gente não tem como trabalhar de jeito nenhum, né? Eu ainda posso aqui ligar o meu Instagram e ficar berrando, cantando no Instagram. Agora, quem é do backstage, quem é o técnico, quem é o carregador, quem é o cara que, né, que estava ali afinando luz, esse cara tá perdido, né? E aí, junto disso, lógico, a tragédia social e econômica que a gente vive, né, de um abandono completo das pessoas à sua própria sorte. Então, eu acho que é muito pouco a gente pensar que, nossa, que bom, a gente virou mais solidário diante da tragédia absurda, né? De pensar que 1/3 das famílias estão sem comida na mesa. E mesmo a gente, né, que tem um privilégio de estar aqui conversando de forma isolada, né? Podemos ficar no isolamento, alguns já tomaram vacina e têm condição de se sustentar, né?
independente via trabalhando em casa, né? Que é um privilégio também. Muita gente. É muito. Eu falei, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo para o Dia das Mães, né? E aí, eu li, enfim, achei bem legal. porque eu voltei para a faculdade depois de 30 anos, né? E aí era uma matéria que falava sobre como incentivar as mães a não abandonarem seus sonhos. Eu falei, olha, é muito fácil para eu falar que eu consegui não abandonar o meu sonho, ou recuperar o meu sonho, né? Eu tenho trabalho, né? Eu tive muito apoio para a criação dos meus 2 filhos, que já estão grandes, né? Eu tenho uma condição. Agora, a grandíssima maioria das mulheres não tem escolha nenhuma, assim, que sonho, elas não têm nenhum direito de sonhar. Se der tudo, quer dizer, se elas tiverem trabalho, elas vão abandonar os próprios filhos para cuidar dos filhos dos outros, quer dizer, então a gente é muito privilegiado, né? Então, de fato, não dá nem para reclamar, né? Em certo momento. Não, né? De jeito nenhum, né? E aí diante da tragédia, a gente Exatamente. até tem não podemos reclamar muito, porque até conseguimos sobreviver. Mas se agora, olhar assim. Agora, você acompanha jornais, tudo. Eu sou televisão, e você não fica deprimida, porque aqui na nossa pesquisa, a Data Colibri aqui na pesquisa, a gente teve 3 vertentes muito claras aqui nas pesquisas, mais de 290 programas, né, nesse tempo de pandemia. E aí tem a coluna principal, a que tem mais, é que a turma que ficou deprimida. Essa aí é fortíssima, essa coluna. Depois uma coluna, estou vendo o gráfico até, imaginando o gráfico. Depois tem você que é do designer, já estou brincando com você. Então, tem a coluna do pessoal deprimido, grande coluna. Muita gente realmente parou e se desesperou. Depois tem a dos hiperativos, né? Aquela turma que resolveu fazer live de qualquer coisa, está fazendo live. Exatamente. Né? Vamos lá, live, vamos fazer uma live, vamos gravar uma live e tal. Porque tem medo também de perder o espaço no mercado. É isso que você falou da questão comercial. Você chamou a atenção sobre o lado comercial da pessoa que tem que abastecer o trabalho, então tem medo de perder o bonde aí, né? Que as pessoas continuam. Aí quer lançar coisas, tem gente que está lançando coisas diariamente, tem outros que estão lançando semanalmente, mensalmente, enfim, tá gente lançando. E tem a outra coluna, que é muito comum também, é os perdidos, né? Aquele que não sabe para onde vai. Os perdidos são ótimos. Tem bastante, a coluna de perdidos. A margem de erro é muito pequena nessa pesquisa. Posso imaginar. Mas tem aqueles outros também que não estão nas 3 colunas, que estão nas 3 colunas. Isso, estão nas 3 colunas. É o meu caso. Todo dia um pouco deprimido, um pouco hiperativo e um pouco perdido. Eu acho que tem, que é um momento muito difícil. Eu acho difícil também da gente conseguir ter tanta clareza para avaliar as coisas, porque a gente está no meio do furacão, né? Quando isso passar, e eu ainda acho que vai passar, ou enfim, ou o mundo vai acabar, e não vai passar, mas eu acho que isso uma hora vai passar. Talvez os nossos filhos tenham condição de olhar para isso e falar, os meus, né, que são os jovens ainda, bem jovens, eles possam olhar e falar, olha, foi realmente um momento em que isso aconteceu assim, assado. A gente tá tentando, né, não morrer afogado, né? É verdade. E no meio do furacão, né, todo mundo rodando para todo lado. Então eu acho que também é difícil da gente ter algum distanciamento, mas eu acho que desde antes mesmo da pandemia, né, essa ideia da internet como espaço democrático é uma bobagem, né? Assim, vamos falar português, claro, né, meu amigo, assim. Porque a internet não é exatamente um espaço democrático. As redes sociais, por exemplo, né? Não é que eu passei a produzir e então qualquer um pode acessar aquilo que eu faço. Não. Qualquer pessoa muito curiosa que tenha, de fato, vontade de ficar procurando coisas, ela talvez encontre coisas muito divertidas que estão ali à disposição. Mas as coisas não chegam até mim democraticamente. As coisas chegam por meio de um algoritmo que faz as suas escolhas. Que são escolhas que estão ditadas pelo capital. Então, assim, democrático não, cara pálida, né? A gente também está numa lógica de mercado muito cruel, porque as regras são muito escondidas e a gente não domina muito as regras, né? Então, assim, como é que eu faço para ter público, por exemplo, hoje em dia? Eu fico fazendo postagem no Instagram, isso é suficiente?
Eu tenho que E que tem patrocinar grana as pode postar e mensagens. bombar na internet também. Exatamente, né? Como é que eu faço para ter seguidor? Então, assim, é toda uma lógica que tá todo mundo desesperado para se inteirar E e todo mundo fica está meio aprendendo, né, Juliana? Tem esse tá negócio, porque aprendendo, exato. nessa confusão da pandemia, desde de março do ano passado, as pessoas estão aprendendo diariamente a repensar, como a gente usa o re, né? O re que eu já comentei com você, do repensar, ressignificar, refletir, é todo um monte de re, né? Uhum. E aí as pessoas, ao mesmo tempo, estão aprendendo, né? A lidar com tudo isso tentar de uma forma mais equilibrada, que é difícil também. É, Mas aí você vê a lógica de que se você tiver dinheiro, você pode bombar na internet. Ou se você é, usar de certos artifícios, né? Que você pode, né, fazer uma coisa polêmica, por exemplo. Tenho visto muito no é. jornalismo, muito, né? Você acompanha também o jornalismo da Rádio Brasil Atual, você sabe. Se você puser uma coisa polêmica, mesmo que não tenha sentido nada, aí as pessoas vão curtir e tal, sei lá, vão É, distribuir. Se for uma bobagem muito grande, fake news também, o pessoal replica. também é. Então, sabe como É uma é? lógica perversa, entendeu? Porque é Exato. isso, porque eu acho porque as regras não são muito claras e porque ela é uma lógica que obedece a coisas que assim, a gente teve uma primeira impressão de que isso artisticamente ia ser interessante, no sentido de que a gente poderia ter um espaço franqueado, né, um espaço, como eu disse, democrático, mais igualitário, e eu acho que isso não é verdade, assim, né? Mas, enfim, a gente também é isso. É o que temos para o jantar, não é, meu amigo? Exatamente. Então, abra a É o que temos geladeira. para o momento e vamos em frente. Porque o Exatamente. Então, independente, que a gente sempre brinca, é muito super dependente. Depende de uma série de coisas, né? completamente. E Completamente. nos tempos anteriores se dependia muito das majors, as grandes gravadoras, no caso da canção, que você trabalha com música, Uhum. cantora e tal, e compositora, dependia muito da gravadora achar que você é boa, aí você tinha as benesses da gravadora. Hoje não tem mais nada disso, né? Algumas gravadoras estão partindo para a gestão do artista, É, pensando de uma forma geral, né? é. E aí todo mundo independente, todo mundo é dependente de uma série de coisas. E quando entra no Spotify da vida, por exemplo, tem lá disputado por milhares, milhões de pessoas, o É, mundo todo também, né? é. Que a Enfim, gente é tinha um isso. mercado aqui do Brasil que sempre chamou atenção na cultura, você sabe disso, né? Que a música brasileira era muito consumida e é muito consumida É, no Brasil. Isso quando você vem alguém de fora, né? Ou somente dos grandes centros americanos aí, e o cara olha aqui e fala: a música brasileira é muito consumida aqui. Você vai em outros países, não é bem assim, né? A é, música brasileira, regional, né? Então tem é. bastante consumo, né? A música brasileira. E isso sempre as majors ficaram de olho e faturaram muito com isso. Agora também ficam de olho na questão das plataformas digitais, né? É muito É, assunto para a gente é conversar aqui, né? muito É assunto, muito Colibri. assunto. É Então muito assunto. vamos falar de música, vamos começar Vamos. a ouvir alguma coisa do Trabalho Novo. Antes de Tá, você falar do Trabalho Novo, eu queria que você falasse do quantos discos agora você já tem, se já está tudo nas plataformas digitais, tá. né? Quantos trabalhos você São já tem? 4 discos Quatro. meus autorais. O Uhum. primeiro é de 2002, que é o Ao Que Vai Nascer. Ah, imagina, o disco Águas daqui. chama Águas Daqui, Ao Que Vai Nascer é o nome da música. É. É Águas Daqui, que saiu pela Lua Music em 2002, com produção musical do Luiz Felipe Gama. Aí em 2007 eu lancei o Juliana Samba, que é um disco que foi produzido pelo queridíssimo Moacir Luz, lá do Rio de Janeiro. Também saiu pela Lua Music. Aí quando foi em 2012 eu lancei o SMXLS, que saiu pelo selo Sesc, que acabou de entrar nas plataformas, até 2 meses atrás não estava nas plataformas, agora está. É um disco lindo, que esse foi produção artística minha e do Humberto Pio. E em 2016 saiu o mais recente, que é o Açoite, que teve direção musical do João Paulo Amaral, que é meu irmão violeiro, que saiu pelo selo Circus. Então Foi são os quando 4 você esteve lá discos no estúdio com a autorais. gente na hora do rango, Foi, ali para trás, né? foi, No lá em comecinho da hora 2016. no comecinho da hora do rango. Então vamos É. começar a ouvir. E você vê que você citou um selo, né, do Sesc, que ainda resiste, não sei até quando também, né? Quero Também nem não? perguntar não quero nem Também perguntar, não? Não vamos falar dessa nem vamos pergunta. falar disso. Mas o Lua Music, que era um selo, né? Lá do Isso. Thomas Roth, né? Que eu lembro, Thomas Roth, a turma lá
aqui de Moema, que fazia, né? O Lua Music, e você citou outras, e agora a Circus também. A Circus, do meu queridíssimo irmão de alma, o Guto Ruocco. O Guto Ruocco. Então, são ainda que estão resistindo, e muitas delas já não estão nem trabalhando com CD físico, né? Tá tudo com plataforma digital. A Lua acho que não tem mais, Ninguém nem tá. Então, você vê que a gente, na história da sua discografia, já tem uma transformação cultural grande, né? Porque você vai de selos e passando por selos, e aí chegando o trabalho independente, né? Vamos passear, então, pela discografia. Vou começar com Águas Daqui, de 2002, a música Ao Que Vai Nascer, Milton Nascimento e Fernando Brant. Fernando Brant já foi embora, né? Foi embora. Milton Nascimento está firme e forte, ainda cantando. Graças a Deus. Né? E compondo também. Vamos ouvir, então, Ao Que Vai Nascer. Roda!
E estamos de volta com a Juliana Amaral. Juliana Amaral, instrumentista, atriz, escritora, cantora, artista gráfica, professora de música e também, em breve, ela vai se formar em letras, porque ela voltou a fazer o que gosta, estudar a literatura. E que área que você voltou, né, estudando? Não, na verdade, assim, eu entrei na Letras em 1991, né, quando eu saí do colegial, há 30 anos atrás, e aí e aí comecei a trabalhar, comecei a cantar, e casei, tive filho, e a faculdade foi entrando num bololô, e eu fui fazendo de qualquer jeito, assim, como dava, até 2003, até 2002. Aí depois de 11 anos, eles te mandam embora, obviamente, porque não faz sentido você não se formar, mas faltava muito pouquinho para eu me formar. E aí, agora eu resolvi que eu preciso terminar isso, né? Vamos ter que começar uma coisa e terminar. Falta muito pouco para eu me formar. Mas que especialidade de letra? É português mesmo, Português mesmo. letras português. Sempre fui apaixonada por literatura, sempre gostei de escrever. Não tenho nenhuma vontade, a princípio não tenho vontade de seguir nenhuma carreira acadêmica. Eu tenho vontade de fazer talvez um mestrado em alguma coisa daí ligada à canção. Então esse ano eu preciso terminar a faculdade, eu prestei vestibular, fui lá, fiz prova, FUVEST, não sei o quê, passei, graças a Deus. Aí eu entrei e vou fazer esse ano, que é um ano de ciclo básico, que chama na Letras, que também nesses 30 anos o currículo da Letras mudou, então eu precisei me organizar de Como outro dizem, jeito. tem aqueles créditos que você não cumpriu, que você vai ter que cumprir, aquela história, não é isso? Tipo isso. Faltavam 8 créditos para eu me formar, era muito pouco. E aí agora eu vou fazer esse ano, e aí no fim do ano eu consigo daí recuperar tudo que eu já tinha feito lá atrás, e aí eu vou pensar o que eu vou fazer com isso. Mas eu entrei para terminar. A princípio eu entrei para terminar. Eu acho que você aquele trabalho, eu preciso terminar isso aí, né? É curioso, né? Muito legal. Tentar terminar E um momento bom da minha vida para fazer isso também, que eu acho que eu estou As sofrendo crianças já estão menos, grandes, tá não todo mundo precisa. grande, né? Não... Todo mundo. Quase que eu fiz vestibular no mesmo ano que a minha filha mais nova, né? Ela vai fazer o ano que vem, então. Já pensou? E é legal você também fazer tudo na mesma banca lá do lado. Imagina, ia ser engraçado, né? Tem Não, eu muito fiz um isso, ano né? antes. É muito isso, né? É legal. E o gozado também que eu vejo lá o pessoal que estuda literatura, que mistura um pouco, mistura não, usa a música também para um estudo literário, né? Tem muitos trabalhos assim nesse sentido, né, Juliana? Só queria até comentar esse assunto com você, porque eu tive com o Luiz Tati no estúdio uma vez, e o Luiz Tati não é exatamente do departamento de música, é de outro Não, o Luiz departamento. Tartis da linguística, ele é da semiótica, na Letras. Ele foi meu Exato. professor. Pois é. O Zé Miguel Wisnik também é professor da Então, Letras. Eu acho que, é óbvio, tem uma intersecção claríssima, né, entre... Eu acho que a canção no Brasil, né, ela é uma forma literária, ela é especialmente sofisticada do ponto de vista literário, inclusive, e musical, né? O fenômeno da canção é uma coisa que acontece nas Américas, sobretudo, né? Se a gente pensar, lógico, tem a chanson francesa, tem as coisas mais antigas, mas contemporaneamente a gente tem nas Américas a canção americana, né? Norte-americana, né? Que vem do jazz, o blues, originalmente, que depois deu origem a tantas outras coisas. A gente tem a canção do Caribe, né? Ali de toda a região caribenha, e a gente tem a canção brasileira. E eu estou chamando de forma canção esse casamento muito íntimo entre a letra e a música, né? Em que as coisas se contaminam, se cruzam e não sobrevivem uma sem a outra, né? É diferente de uma tradição musical em que a letra é quase que só um suporte para se falar, né? Como é, por exemplo, a ópera usando eu estou fazendo aproximações muito levianas não, aqui, tá? não, É mas é só um tudo bem. exercício, né? Pelo amor de Deus, mas existe Depois a essa gente manda forma para o Stati, para canção, o Wisnik, para ver isso, se para eles ver o que concordam. eles vão achar. E aí a forma canção, que é essa coisa a partir do século XX, que é de fato um casamento muito íntimo entre a letra e a canção, e isso no universo da música popular, ou seja, na música feita no seio do povo, né? Então a gente tem aqui no Brasil o samba, a tradição de música nordestina, tudo isso são esteios do que depois vai virar a MPB e tudo o que você quiser aí de milhares de tipos de música e tudo mais. Mas de todo modo é natural que na academia brasileira exista gente preocupada e gente não é preocupada, gente devotada à canção, porque no Brasil é uma forma
muito importante de manifestação e muito sofisticada de manifestação, O livro do tanto Tati é musical exatamente quanto sobre isso, a literária. canção, é Sim. sobre a canção, o livro do Ele tem Tati. mais de um sobre isso, É. né? O E o Wisnik também curioso tem o também Som que e ele falava Sentido. quando a gente estava conversando, como você está falando, a gente está ouvindo um som, né? Aí ele falou que até a palavra, o jeito de falar já é sonoro, já tem uma coisa da música, a palavra que é cantada, de certa forma. Eu estou falando aqui, já estou cantando praticamente uma música. E tudo pode virar uma canção, a palavra. Então é curioso, né? O jeito de ele encarar, né? A linguagem falada e musical ao mesmo tempo, essa ligação forte, né? É A muito legal. linguística se dedica a isso, a entender a fala como objeto de estudo, né, e como manifestação única, né? Eu estava lendo Então você antes vai ontem. fazer no final do curso, certamente você vai fazer essa intersecção que você acaba de dizer. Vamos ver o que vai acontecer, sei lá, Eu daqui a acho que pouco é isso aí. Eu já estou daqui a pouco adivinhando, porque eu sou bom de adivinhação. Tá bom. Tá na Vou cara que fazer vai fazer, porque você que trabalha com tudo isso, é uma Pode coisa mais ser. natural, né, Juliana? Você vai inventar outra coisa. Você já Não trabalha vou. com a canção, Já você tô compõe, amarrada você nisso, tem canta e jeito. tal, você já está. Não adianta, que nem o Luiz Tati, né? No rumo, nas coisas que ele faz, nas canções que ele faz, tem tudo a ver com o estudo dele, né? O Wisnik igualmente, né? Então, Igualmente, não tem por exatamente. onde, né? É isso aí, vai ser muito legal. E a gente poder Vai entender. ser bom. O que eu vejo, às vezes, um certo preconceito da universidade, ainda, né? Acredite, com relação à música popular brasileira, os estudos. Isso já mudou em alguns lugares, a Acho que Unicamp, já. Acho que Unirio. já. Na USP ainda o pessoal ainda tem uma certa resistência, né? O estudo da música brasileira, da composição e tal. Eu Está acho que no melhorando um pouco. departamento de música é diferente, talvez, né? Eu conheço pouco, para te falar a verdade. Eu não sei se tem O que os disciplinas de música professores popular na USP, os que né? Eu os acho que não. professores que eu entrevistei dizem ainda, o Toninho Carrasqueira e o Ivan Vilela, para citar, né? Eles falam que ainda há uma resistência, mas que isso está se modificando aos poucos. Mas a resistência ainda existe, porque aquela forma de pensar a música né, do padrão europeu, né, de estudo e tal. Eurocentrismo é a palavra, exato. E aí tem a Unicamp para desmentir. A Unirio também o pessoal faz trabalho maravilhoso de canção, né? A Unicamp que tem o pessoal que vem pelas bordas, né? Tem o pessoal da etnomusicologia, tem o pessoal da história, tem o pessoal que vai falando assim, olha, então, pessoal, é um pouquinho diferente isso aí que vocês estão falando, e aí vai, não tem jeito. É que assim, a academia, ela é conservadora por natureza, assim, porque ela é um repositório daquilo que já existe. Então, as mudanças, muitas vezes, assim como a língua, ela é um repositório daquilo que né? Senão ela muda tanto que a gente não se reconhece. Então, pois é, e aí de tem uma alguma maneira existe resistência, né? tem uma resistência, sempre tem. Vai ter Claro. sempre essa briga, né, entre aquilo que quer mudar e aquilo que quer ficar. Então nesse sentido, talvez a USP esteja mais devagar do que eu, mas o Departamento de Música Popular da Unicamp já tem mais de 20 anos, é espetacular. O pessoal. Tem gente incrível que sai de E lá. é legal também, eu tenho visto muita gente se debruçar da nova geração no estudo da pesquisa da música brasileira, que isso existia, mas eram os velhos historiadores, ou digamos, velhos pesquisadores que se dedicavam a isso. Hoje não, tem uma geração nova empenhada em levantar informações e pesquisar. Isso é interessante. Eu fico sempre... Eu dou vivas aí a toda a turma nova que está começando a fazer pesquisa. Às vezes cai aqui alguma coisa pela experiência do rádio, ou pelos trabalhos que a gente tem feito, que eu acho o máximo. Eu atendo e gosto de poder ajudar. E muita gente interessada em saber as coisas, né? Em pesquisar e tal. Isso é muito legal. Então vamos de samba agora. Juliana Samba. Juliana Samba. Samba aí, Juliana. Você é louco. Nós estamos sambando todo dia, Juliana. Vamos pensar a verdade. Nossa Senhora, hein? totalmente. A gente samba Sapateando. direto, a gente samba para ser otimista no momento que é difícil, encontrar saídas às coisas que parece que não tem saída. Samba para acordar, samba para dormir. Beleza. Né? Samba para tudo, né? Samba para rezar também. Bom, enfim, tem várias coisas, né? Mais que tudo. Juliana, então vamos ouvir a música São Mateus. Fala um pouquinho dessa canção do disco Juliana Samba de 2007, passeando pela sua discografia. A música São Mateus, do Rodrigo Campos e do Marcos Paiva. Diga lá. Essa música esse samba é incrível, maravilhoso, do Rodrigo e do Marcos, dois queridos.
Esse disco, Juliana Samba, como eu falei, foi produzido pelo Moacir Luz, foi gravado no Rio, os arranjos são do Paulão Sete Cordas, então ele é um disco de samba muito tradicional, no sentido do acompanhamento, da instrumentação. Ele é um disco de regional, né? Fui acompanhada por um regional, pessoas incríveis, músicos maravilhosos, gente que eu assim sou devota dessas pessoas. É muito bonito o que eles são, o que eles fazem, quem gravou, os músicos que gravaram, mas ele, portanto, tem uma cara muito carioca, lógico, porque ele foi produzido pelo Moacir, né? Então ele tinha essa tradição. E aí o São Mateus foi a música que eu fiz questão de colocar, porque é um samba muito paulista, muito paulistano, do Marcos e do Rodrigo. Então, e aí eu mostrei para o Paulão ficou apaixonado pela canção, fez um arranjo lindíssimo, e eu sou muito orgulhosa de ter gravado isso nesse disco. Eu gosto tanto dessa música que eu gravei de novo no SMXLS, mas a gente ouve a gravação do Juliana Samba. Roda! Roda! Miro hesitou, perdeu a fé e no contrapé ganhou a mão. Mas moleque Miro foi ao chão quando reclamou o samburá. Teve samba no seu gurufim, tamborim serviu de castiçal. Mal de quem tirou a vida assim, de um menino bom rival. E se compadeceu Geraldo São, louco Adão subiu sem compaixão. Mãe do Adão não tem o que chorar, é o terceiro filho pra rezar. Teve rap no seu funeral, sopa e licor de amendoim, bem de quem não tem o seu rival, no menino do jardim colonial. O Zé da Silva, o Saruê, o Daniel, o filho do Osmar, alguém no céu, o Gil tá pra rodar. Há muito fel no ar. O Zé da Silva, o seu Benê, o Gabriel, o Gé da Dinorá, alguém no céu, o Gil tá pra rodar. Há muito fel, não dá pra respirar, e essa prosa não para aqui. Desceu Geraldo São, louco Adão subiu sem compaixão. Mãe do Adão não tem o que chorar, é o terceiro filho pra rezar. Teve rap no seu funeral, sopa e licor de amendoim, bem de quem não tem o seu rival, no menino do jardim colonial. O Zé da Silva, o Saruê, o Daniel, o filho do Osmar, alguém no céu, o Gil tá pra rodar. Há muito fel no ar. O Zé da Silva, o seu Benê, o Gabriel, o Gé da Dinorá, alguém no céu, o Gil tá pra rodar. Há muito fel, não dá pra respirar, e essa prosa não para aqui. Estamos de volta com a Juliana Amaral, escritora, cantora, artista gráfica, professora de música, professora de letras, instrumentista. Você toca que instrumentos, Juliana? Outro dia... Eu sou instrumentista. Você é musicista, sim, pô. Toda piano. compositora, de certa forma, é. Eu não sou o Luiz Tati, nem o Wisnik, mas eu já tô dando uma declaração. Ok, Claro polêmica, que é. polêmica. Você pode não tocar o instrumento de É. forma com virtuosa e tudo mais. Não estamos falando isso, mas que você trabalha a música, né? O instrumento também. Não, sim, eu sou compositora. Isso, nesse sentido, eu conheço o piano como instrumento, mas eu nunca me apresentei, jamais me apresentarei tocando piano, nada disso. Mas eu toco piano, é o que eu toco. Não? E nenhum É o meu instrumento de apoio. E nem um Não. cavaquinho, violão, nada? Eu sou descoordenada para instrumento, gente, por incrível que pareça. Eu sou uma pessoa
Eu só sei Já o tocar seu piano, já irmão é é bom. brincadeira, já acabei de falar. Já o João Paulo, João Paulo é esse brincadeira o menino, que ele toca. tá lançando disco novo, você sabe, Vamos né? trazer o João Paulo Você aqui, vai, claro. isso. Ele Isso, te mandou maravilhoso. um abraço João Paulo até. toca violão, Maravilhoso. viola, o que mais? Ele toca tudo, né? Esse toca Toca tudo. guitarra, Guitarra, homem é. instrumento de 6 cordas ele toca todos. Que tem de corda, É ele impressionante. traça. Ele traça qualquer corda. Não, de 6 cordas, né? De 6, 5, 10, ele não toca cavaquinho, não toca bandolim. Ah, Mas também acho que se deixar na mão dele uns dias, é o capaz cara dele sair mexe. tocando. E Ele quando é você terrível. compõe, aí vamos, né, Ah. brincando aí do instrumentista, e quando você compõe, você vai lá fazer alguma harmonização no piano, ou vem aqui na cabeça? Porque tem um pessoal que faz melodias com a letra, sai assim, né? De cabeça. Olha, Como é que Colibri, eu funciona para sou você? bissexta como compositora. Eu não sou uma pessoa que componho com regularidade. Até é uma pena isso, que eu acho que eu gostaria de fazer isso mais. Mas para mim é muito variado. Tem músicas que nascem, que vêm para mim como um começo de melodia, junto com a letra. Tem vezes que eu pego um texto, um poema e musico, né, e ponho música em cima. Teve vezes que eu comecei a tocar uma cadência no piano e aquilo virou uma canção. Então eu não tenho muito uma metodologia assim minha para fazer a canção. Acho que tem pessoas que fazem isso com mais afinco e com mais dedicação e que acabam tendo um procedimento, vamos dizer assim, para fazer, né? Eu sou bem bagunçada para isso. Então a Método, gente né? vai Talvez. Pessoa que tem um método. gente que tem mais ou mesmo porque tem mais hábito, né? Às vezes a pessoa tem mais hábito mesmo. E aí tem aquela coisa de todo dia senta, pega um instrumento e aí começa e acaba compondo mais por causa disso, né? Claro. Eu já me pus o trabalho de compor e consigo. Assim, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou lá, sento e faço. Mas eu não tenho um jeito sempre o mesmo, entendeu? A gente vai ouvir aqui 2 músicas minhas, né, que a gente vai colocar mais pra frente. Isso. Uma delas foi um poema do Humberto que eu resolvi musicar, e aí eu comecei a cantar, a falar a letra, e começou a me aparecer lá os motivos melódicos, e aí virou uma canção. Tem música minha que ela é um texto escrito em prosa e virou uma canção a partir de um arpejo continuado no piano. Tem música que nasceu de um ostinato, ou seja, que é o jeito de acompanhar e que virou a letra, e aí a instrumentação faz o contrário, enfim, é bem bagunçado, assim, eu não sou Mas às vezes, mas esse é criativo, bagunçado é criativo também. Não, eu adoro ser bagunçada, não tem problema com isso não. Até certo ponto, né, Juliana? Até certo Karma, ponto. Não, porque a gente fala, o público sempre pede aqui, né, para a gente perguntar sobre o processo de criação. Eu falei, pô, eu já cansei de perguntar, mas para cada um tem uma coisa tão diferente que você faz a mesma pergunta e tem surpresas. Cada um tem métodos os mais variados, mais malucos, né? Tem gente que pega qualquer coisa, pega o celular, começa a gravar. Tem outro que pega o violão, como você falou, o instrumento, e a partir de um exercício, a partir de um aprofundamento, ou de uma harmonia, sai alguma coisa e tal, né? Mas é legal também discutir sobre o poder da criação, que tem a música do... muito importante. É muito o João importante Nogueira fez a canção com a letra do Paulo César Pinheiro, O Poder da Criação, que eu acho que é interessante, que ele fala sobre isso, né? Eu preciso estar num lugar bacana, assim, para eu me inspirar? Não. Nem sempre. Você precisa estar, né? Às vezes é a transpiração ali mesmo, né? E às vezes é uma coisa que te move, né? Algum estalo que surge a partir de um livro, de um filme, de um texto, Exatamente. Não é? As suas inspirações vêm da onde quando você quer escrever? Também é uma coisa que eu não sei muito te dizer. Eu acho assim que o meu Como trabalho diria o Milor, principal... fontes inusitadas. O Milor falava assim, de onde você tem essas ideias? Fontes inusitadas. Inusitadas. Eu acho que pode ser também. Eu acho que assim, eu penso assim que eu sou uma pessoa que sou sensível e eu gosto disso. E acho que esse é talvez a matéria principal daquilo que eu faça, entendeu? É a minha capacidade de me emocionar, de me mover, de me sensibilizar. Então, mas isso é um trabalho, isso não é uma coisa, eu acho que a gente tem tem uma coisa assim do Manuel Bandeira muito bonita, que ele fala do alumbramento, né? A gente, quando está disponível para a beleza, disponível para a sensibilidade, a gente se surpreende.
a gente é surpreendido pelo que o mundo nos oferece, surpreendido de muitos jeitos, né? Pela beleza, pela tristeza, pela dor, enfim, pelo horror, né? O meu trabalho principal é não me deixar endurecer, no sentido de não perder a capacidade de me surpreender e de me sensibilizar pelas coisas, né? Aí depois desse alumbramento, que é essa sensibilidade muito aflorada e que eu acho que é um cultivo, né? Tem um tanto imenso de trabalho. E aí esse trabalho é um trabalho corporal para mim, muito importante, né? De uma lida corporal com a palavra, de uma lida corporal com a voz. O meu mecanismo de trabalho é a voz, né? E a voz, para mim, ela não é um processo mental, ela não é um processo intelectual, ela é um processo corporal. Então, e aí a música vem dentro disso, assim, sabe? Dentro desse processo, tanto de sensibilização constante e de trabalho constante. Então, é ouvir muita coisa, não perder a capacidade de se emocionar ao vestígio do dia, sabe? Assim, tem uma coisa. Então, o meu processo criativo ele é muito a partir disso, assim, daquilo que me emociona profundamente e o tanto de trabalho que eu coloco em cima disso. Então, por exemplo, para construir um espetáculo, eu não consigo pensar um espetáculo como um monte de músicas juntas, assim, ajuntadas, né? Como eu preciso pensar nele como uma narrativa, como um discurso, né? Como uma coisa que começa no silêncio que antecede o primeiro sinal e que termina depois da última nota, né? Antes do aplauso. Então, para mim, esse percurso, que é uma narrativa que não é linear necessariamente, né? Que eu estou contando uma historinha necessariamente, que eu vou... Mas isso para mim é muito importante, a relação que se estabelece entre cada uma das canções, entre a música e a letra, por que eu estou cantando isso desse jeito, de que jeito eu vou cantar isso, que instrumento eu vou colocar, o que eu vou dizer junto, o que vem depois. Então, para mim, o processo criativo é um processo de lida aprofundada com o material que eu estou lidando, que no meu caso é a música e a palavra juntos, entendeu? Por isso que eu sou uma pessoa que leio bastante, que quero ter a literatura muito perto de mim, e isso faz muita diferença naquilo que eu canto, entendeu? E tem que ter um sentido para você também, de juntar tudo isso e para... Então, tem gente que faz as coisas de uma maneira um pouco mais aleatória. Para o meu trabalho isso não faz muito sentido. Eu preciso entender qual é o sentido, entendeu? Falar nisso, vamos ouvir, não tem nada a ver, né? Mas o gancho. Falar nisso que tem sentido. O que é SMXLS? SMXLS, que é uma sigla para Samba Mínimo Extra Luxo Super, que é o disco que a gente lançou pelo selo Sesc depois de 4 anos de show. É muito difícil isso atualmente, né? Normalmente a gente faz o disco e depois vai fazer show. Esse disco ele foi gestado, ele foi amadurecido no palco. Então, é um disco que eu tenho muito carinho, muito carinho. É um disco muito, muito importante para mim, assim. Então, ele tem uma parte dele, sou eu, o Jean Correia e o Samba Sam, né? O Jean tocando violão de 7 cordas, o Samba tocando percussão, que foi o núcleo que a gente fez esses shows durante 4 anos, que era uma ideia de pensar o samba a partir de compositores que não são do samba. Então, aí eu tenho Itamar Assunção, tem Tom Zé, tem Fred 04, tem uma série de compositores que não são do samba necessariamente. Então, isso é uma parte do disco, e a outra parte sou eu e um instrumentista. A ideia do samba mínimo, né? De como que a gente reduz uma sonoridade muito delicada para se contrapor à violência do mundo, né? Então tem faixas que sou eu e clarinete, eu e contrabaixo. Então foi tudo feito a partir de shows, aí nasceu o disco a partir dos shows. Aí nasceu o disco. Aliás, eu acho que é o mais legal. Mais legal, eu gostaria de sempre ser assim. Porque tem um sentido, você já percebe a reação do público, até que você está cantando uma coisa ou tá interpretando uma outra coisa, você sente na hora, né? Aliás, você sentir a falta, né, de ver o pessoal assim na tua frente. Senhora, eu tô doente então, já. Nós vamos ouvir do SMXLS, o que de 2012. Que música? Bala Perdida, a gente vai ouvir Bala Perdida, que é do querido Douglas Germano, com a lindíssima Márcia Fernandes. Nessa faixa eu estou acompanhada pelo também queridão Marcelo Cabral, no contrabaixo acústico. Beleza, então vamos ouvir Bala Perdida. Roda!
Essas luzes brilhando na escuridão, o que são? Desenhando no céu uma cruz, uma constelação. Essa bala perdida na multidão, procurando ferir o coração. Essas luzes no céu, essa carta de navegação, esses barcos de papel, esses rastros no chão. Quem aponta e acena, de quem são essas mãos que afagam às cegas a solidão? Ah, isso ainda me mata. Ah, essa chuva de prata entre o fogo cruzado, raios de luar, essas brasas acesas no teu olhar. Entre o fogo cruzado, raios de luar, essas brasas acesas no teu olhar. Esse curto estampido, essa surda batida, trajetória, percurso da vida, são as cordas partidas do meu violão, procurando por uma canção. São as cordas partidas do meu violão, procurando por uma canção. Essas luzes brilhando na escuridão, o que são? Desenhando no céu uma cruz, uma constelação. Essa bala perdida na multidão, procurando ferir o coração. Essas luzes no céu, essa carta de navegação, esses barcos de papel, esses rastros no chão. Quem aponta e acena, de quem são essas mãos que afagam às cegas a solidão? Ah, isso ainda me mata. Ah, essa chuva de prata entre o fogo cruzado, raios de luar, essas brasas acesas no teu olhar. Entre o fogo cruzado, raios de luar, essas brasas acesas no teu olhar. Esse curto estampido, essa surda batida, trajetória, percurso da vida, são as cordas partidas do meu violão, procurando por uma canção. São as cordas partidas do meu violão, procurando por uma canção. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Juliana Amaral, falando dos trabalhos. Ainda não chegamos na margens da palavra, a gente está passeando pela discografia. Hoje estamos mais linear, assim, estamos seguindo a história da Juliana Amaral com algumas com alguns devaneios assim também, né? Sim. Você falou muito do canto, né? Do jeito de cantar, da palavra, da voz e tal. Quais são as figuras da música brasileira que te provocam esse alumbramento, já que você usou essa expressão? Ai, que bonita essa palavra, obrigada. Então, eu sou muito tocada, como as cantoras para mim foram muito importantes na minha formação como cantora, então eu destacaria os 3 Es, a Elis, a Elisete e a Elza. São 3 cantoras muito importantes na minha formação como cantora. Acho que a Nana Caymmi também foi alguém que eu ouvi bastante. Isso quando eu era bem jovem, né? Bem jovem mesmo, assim, com 15, 16 anos eu fui muito devota dessas cantoras.
Mas eu tenho uma Você paixão chegou a ver especial. todas, a Elza Não, está aí firme, a a Elza, só a Elisete, Elza. você Não, não não chegou a cheguei ver a a ver a Elis nem a Elisete nem a Elisete. Elis. Não, não. Não. A Elis morreu, eu me lembro, foi em 83 que ela morreu, né? Eu tinha 10, 2. 82, eu tinha 9 anos. Eu lembro das notícias na televisão da casa da minha mãe. Verdade. Foi impactante, é. E foi. Ah, mas assim, eu tenho todos os discos, eu ouvi muito. Eu sou uma pessoa que ouvi muito disco, né? Disco e depois CD, né? Então acho que elas são referências importantes para mim né, quando a gente está formando mesmo o nosso gosto musical, vamos dizer assim, né? Uma coisa de uma juventude bem tenra. Depois, quando eu resolvi mesmo que eu ia trabalhar com arte, aí eu ouvi muita coisa. Eu não seria capaz de dizer para você quem são. Tem muitas cantoras que estão na minha orelha quando eu penso em canção, né? E em música, mas muitas mesmo. E as Assim, vozes masculinas? Aí para mim tem a coisa dos compositores, né? Que para mim é uma coisa muito Compositores. importante. Hoje em dia eu prefiro ouvir compositor do que ouvir cantor. Engraçado, né? Então, primeiro de tudo, Milton Nascimento, que eu brinco que eu sou devota mesmo, eu sou devota do Milton Nascimento. Para mim ele é mais do que um artista, assim, é um negócio fora do normal, que eu sinto quando eu ouço ele cantar e as composições dele. Acho que tem os compositores de samba, que eu também sou muito, muito agradecida pelo tanto que eu aprendi ouvindo esses compositores, e aí pode colocar todos. E eu tô falando deles cantando, inclusive, não tô falando só das Você está falando canções, que né? você prefere o cantautor, em Isso, eu princípio. acho que Se a gente for definir assim. hoje em dia eu gosto de ouvir o compositor porque eu acho ele menos pretensioso. Entendi. E eu busco para mim um canto menos pretensioso, sabe? Um canto menos vaidoso. E aí eu acho que muitas vezes o compositor tem isso, ele está ali a serviço da canção, menos do que a serviço da sua própria vaidade vocal. Então, eu busco isso quando eu canto, eu busco essa limpeza, sabe? Essa inteireza. Então, eu adoro ouvir os compositores, mesmo aqueles que são meio desafinados, aqueles que são, sei lá, o Nelson Cavaquinho, que fala tudo errado, que a gente não escuta direito, mas é tão maravilhoso aquilo, né? E foi muito legal. A gente fez um trabalho aqui com o livro do Pelão, né? Que o nosso amigo aqui, o Celso, de Campos Júnior, fez o livro dele, sobre o Pelão, falando de quando ele conseguiu botar o Nelson Cavaquinho para cantar suas próprias canções, né? E aquele som bastante forte dele, né, da personalidade dele, dava uma impressão à música bem diferente do que ela é interpretada por outras pessoas, mesmo que sejam grandes cantores, como o caso de Folhas Secas, né? Foi cantada pela Beth e pela Elis, mas com a voz dele é uma outra folha seca. E olha que coisa, quando você e ela é mais seca, talvez. Quando você ouviu o seu Guilherme de Brito, esse eu conheci, porque eu ajudei, quando a Lua fez o disco do seu Guilherme, ele ainda estava vivo, eu lembro. Né? É outra coisa ele cantando as músicas dele com o Nelson Cavaquinho, porque ele era mais cantor, assim, ele tem ele tem uma voz mais antiga, assim, né? É lindo ele cantando as músicas deles, né? Mas isso, assim, eu tô sendo super injusta falando isso, porque eu tô deixando de lado um monte de gente que eu sou absolutamente apaixonada, né? Mas o que eu acho que é importante, se é importante isso que eu tô falando para alguém, é importante ouvir o mais possível, assim, ouvir tudo, sabe? Ouvir muito. E ouvir com um ouvido generoso, sabe? Um ouvido disposto, tanto à novidade quanto àquilo que a gente também não está muito acostumado. Então, por exemplo, tem uma pianista do Azerbaijão que quando eu ouvi, eu fiquei enlouquecida por aquela mulher. Ela chama Aziza Mustafa Zaber, eu não sei nem falar o nome dela. Ela é uma baita de uma pianista e ela canta maravilhosamente bem, assim. Então a gente tem que ouvir essas coisas, sabe? Eu sou louca pela Cássia Eller. Tô falando só de gente mais velha, né? Mas assim, das novas, assim, sei lá, das minhas amigas, eu acho lindo a Fabi cantando, eu acho lindo a Lívia cantando, a Lívia Nestrovska, a Fabiana Cosa, né? Eu falei Fabi, porque é amiga Fabiana. Eu acho lindo a Tatiana Parra cantando, eu acho lindo a Ana Luísa, minha irmã, cantando. Eu acho que a gente tem que ouvir essas pessoas, sabe? Eu acho linda a menina do Patufu, a Fernanda cantando, né?
acho que a gente tem que ouvir, né? Mais e mais. De novo, eu tô falando um monte de gente, tô deixando um monte de gente de fora, tô até com vergonha. Não, a Mas, gente estamos dando uma pincelada, não vamos citar todo mundo, porque aqui não somos a enciclopédia né? Mas a gente está citando aleatoriamente coisas que vêm à cabeça e tal. E sempre uma grande lista vai ficar sempre tendo uma injustiça. Você esqueceu de não sei o quê, você vai falando assim, é normal, né? Mas o importante é que é curioso, porque a voz do compositor e também as cantoras, né? O Brasil é muito bem servido nessa área, né? Eu estou lembrando aqui de gente que eu não posso deixar de falar, por exemplo. A gente tem que ouvir a Paulinha Sanches, que não tem nem disco ainda. Não sei se você conhece ela. Vamos trazer Paulinha, pra cá. eu tenho que botar. A Paulinha é uma sambista paulistana, absurda. Ela canta samba de break como eu nunca vi ninguém cantar. É uma coisa de maluco a Paulinha. Legal. Desculpa, eu tenho que falar. A Sheina, que é uma percussionista absurda, e canta lindo de morrer, que é do Batuqueiros e Sua Gente. A Francinete Germano, que foi recuperada pelo Batuqueiro. Você já falou com a Francinete? Não, ainda. Eu vou te botar. E o Batuqueiro. Você está fazendo uma lista para os próximos atrações da rádio aqui, tá perfeito. Eu vou botar você em contato com a Julia pode Engler, mandar a porque lista você aqui. tem que levar os batuqueiros aí e a gente depois conversa disso. Mas enfim, a gente, graças a Deus, não carece, não tem falta de cantor. A gente acha que até tem excesso. Então... E cantor, você falou dos cantautores, mas... Dos cantores da música brasileira? Das músicas em geral. Sei lá, tem o Milton, tem o Chico, tem o Caetano, que Não, fora compositor, cantores, intérpretes. Assim. Olha como é difícil para mim. Tá vendo? Bom, tem meus amigos queridos, tem o Marcelo Preto, que é um baita de um cantor incrível. Tem os meninos do Trio Gato com Fome, que o Cadu é um baita cantor. Eu fui professora deles por um pouquinho de tempo, se nem nada. Esses dois que você falou já são sócios aqui, o Marcelo e o Trio Gato com Fome. Tem o Pedro Iaco, que é um grande cantor. Também teve aqui, muito bom. Também, incrível. Quem mais? Eu estou esquecendo de gente muito importante. Não, muito tudo amiga. bem, Júlia. É porque a gente vai citando assim, não, é uma coisa aleatória para a gente lembrar. Por isso mostra, tudo essa que estão esquecendo, mostra a diversidade e a qualidade do Brasil nessa área musical. É tão farta, é tão diversa. E o que você vê por aí vem aquele papo, mas eu não estou vendo nada de novo na música brasileira. Nossa, eu estou vendo um monte de coisa. Eu estou em outro canal, acho. Estou em outro canal. Mas é exatamente isso. A gente não ouve o que a gente quer, a gente ouve o que põe pra gente ouvir, gente. Desculpa. Pois mas a gente tem que batalhar para... A gente vive num mundo capitalista, não esqueçamos disso. Não adianta falar que não. É isso. Vamos ouvir o disco Açoite, foi quando você veio aqui, eu acho que primeira vez aqui no Hora do Rango, faz tanto tempo, long time ago, lembra? Naquele tempo em que a gente ia nos lugares, dava abraço. Tinha um estúdio na rádio, que tinha pão de queijo. Estou com vontade do pão de queijo agora, lembrei, no programa tinha o pão de queijo. Vamos falar do Açoite, que música a gente vai ouvir do Açoite? Do Açoite a gente vai ver uma música minha e do Humberto Pio, que é meu companheiro e diretor de arte dos meus espetáculos. A música se chama Desvão. Roda! Desvão. Recanto, pra onde cê volta? Celta, revolta, escanteio. Rola, tropega, pedra, remanso. Imensa mansidão de rio de dada foz. Delírio de letra, decanto. É canto.
na esfera do reino distante, a dobra da voz dinamite, a barca calando demente, é canto de novo, refrão, é canto de novo, refrão. Canto, mais canto, recanto, pra onde cê volta? Celta, revolta, escanteio, rola, tropega, pedra, remanso, imensa mansidão, de rio de dada foz, delírio, de letra, decanto, é canto de novo, refrão, é canto de novo, refrão, ou é desencanto, corrente alternada, não pia, impuro feitiço, desfeito, certa geometria desemparelhada, simples comissura, silêncio, na esfera do reino distante, a dobra da voz dinamite, a barca calando demente, é canto de novo, refrão, é canto de novo, refrão. Se aquele momento não é mais presente, então tal recanto já é desencanto, o canto de novo é refrão, o canto de novo é refrão, o canto de novo é refrão, o canto de novo é refrão. De volta com a Juliana Amaral, estamos falando aqui passeando pela discografia dela, falando sobre música popular, falando sobre literatura, sobre português, já falamos de tudo aqui, e também falando de política, obviamente que a gente tem que falar de Óbvio. política, de pandemia e tal. Agora chegou a hora de a gente falar do Margens da Palavra. Agora chegou a hora, vamos falar do Margens da Palavra. Você falou aqui num texto que você mandou para a gente, né, que você foi provocada por um texto da Eliana Brum, Doente de Brasil, né, que ela escreveu. Fala um pouquinho dessa origem que te provocou a elaborar esse espetáculo, que, aliás, graças ao edital PROAC da Lei Aldir Blanc, ele pôde ser realizado nesse momento. Aliás, vamos aqui dar valor, né, a Lei Aldir Blanc, que no começo total. Eu estava falando assim, será que o Aldir Blanc, depois que morreu, né, vai ser uma lei sem vergonha, ele vai ficar odiando que puseram o nome dele? Foi ao contrário, terrível, ainda bem. Ao contrário, ainda bem, né? Ele se vingou, ele se espalhou pelo Brasil inteiro. Se fala tanto do Aldir Blanc por conta da lei que não se falava antes, né? Como compositor. É incrível isso, né? É incrível, maravilhoso. E ao mesmo tempo é uma vingança boa colocação. A vingança dele está lá em algum lugar, falando, tá vendo? Agora todo mundo está falando de mim, ninguém falava. Então vamos falar como é que é essa inspiração, esse texto, para você chegar no Margens da Palavra.
Esse texto é um texto da Eliane Brum, que é estudante de Brasil, que ela fala da falência do pacto civilizatório quando você pede a mediação da palavra. No mundo em que, né, numa sociedade em que a verdade não quer dizer mais muita coisa, né, porque você inventa a verdade a hora que você quer, a verdade muda de lugar, né, que é o que a gente tem vivido, né, ela comenta que isso é, na verdade, a porta aberta da barbárie, né, que a cultura é a palavra que nos apalavra. Ela usa essa frase, né? E que quando a gente pede justamente a mediação da palavra, a gente pede o próprio pacto civilizatório. A gente entra de braçada num mundo terrível, né? Da barbárie, da exploração absurda do homem sobre o homem, né? Da desconsideração da vida como um valor, de uma desumanidade completa das pessoas, que é o que estamos vivendo, né? Cada vez, e parece que não para de piorar, né? Então, eu fiquei muito movida por esse texto, e eu sempre me autodenominei como uma cantora da palavra, né? Sempre isso foi uma coisa, como a gente já falou aqui, já foi uma coisa muito, muito central dentro daquilo da minha maneira de cantar, da minha maneira de pensar o espetáculo, de pensar a canção e a música e tal. E aí eu pensei num espetáculo que pudesse ter como centralidade a palavra. Então são todas músicas que de algum jeito, são canções que de algum jeito discutem a palavra ou a ausência da palavra, vamos dizer assim, né? O título Margens da Palavra vem de uma canção do Milton Nascimento, do Caetano Veloso, que é feita em cima de um conto do Guimarães Rosa, que se chama A Terceira Margem do Rio, muito conhecido. E aí, enfim, eu pensei em um projeto que ia acontecer durante o ano de 2020, em que eu também estou, né, continuo muito preocupada em ter de fato uma realização, porque para mim assim o projeto artístico ele é um projeto político e portanto ele é um projeto ético. Eu não consigo separar essas coisas, então isso sempre foi uma preocupação minha e eu resolvi fazer isso de modo evidente, porque eu comecei a ficar muito incomodada de ouvir discursos, né, às vezes de um músico, de uma cantora ou de um cantor sobre o feminismo, sobre o racismo, sobre isso e aquilo, e quando você olha para a própria equipe técnica dessas pessoas, não tem uma mulher ou não tem um negro, né? Então isso começou a me dar muita gastura no sentido de que eu não quis reproduzir essa lógica. Eu estou muito preocupada em não reproduzir sem querer as lógicas coloniais, vamos dizer assim, dentro do meu próprio trabalho, né? Considerando, obviamente, que eu sou uma mulher branca, de classe média e, portanto, estou num lugar de muitos privilégios. Então, eu preciso fazer isso de um modo assertivo. Então, esse projeto que se chamava Margens da Palavra, a ideia dele qual era? A partir de março de 2020, a gente tinha uma estreia e durante o ano eu iria fazer esse espetáculo sempre convidando uma mulher para dividir o palco comigo, uma convidada especial. Eu tinha no palco um companheiro de pianista que é o Gustavo Sarzi, que eu tenho um trabalho já com ele há muitos anos, então ele estaria junto, e toda a equipe técnica era formada por mulheres, uma coisa que é difícil de ver. Tem muita técnica de som mulher, tem muita técnica de luz mulher, mas as pessoas têm um lugar diferente dentro do mercado de trabalho, né? Elas são subjugadas no mercado de trabalho. Então eu tinha isso como uma proposta. Então a primeira pessoa que a gente ia chamar era Juliana Perdigão e a gente fez esse espetáculo. E aí esse espetáculo teria uma parte meio fixa, que era eu e o Gustavo, e essa convidada, e a gente se contaminava pelo repertório dessa convidada. A gente ia estrear dia 19 de março no Sesc Pompeia, dia 16 de março de 2020, fechou tudo, a gente não fez o espetáculo. E aí virou um projeto abandonado, né? Eu fiquei abandonada de projeto. Eu tava com figurino pendurado na porta, porque em 3 dias eu ia para o teatro. E aí isso virou, enfim, óbvio que virou, todo mundo perdido, desesperado, não vão mais tocar e tudo mais. Aí quando veio a Lei Aldir Blanc, a possibilidade de fazer um projeto, eu resolvi fazer esse projeto, recuperar essa história do Margens da Palavra. Nisso, o Gustavo Sarzi se acidentou, o pianista, teve um acidente caseiro, machucou as 2 mãos e não pôde mais fazer agora. Agora ele já está bem, mas na época ele já não pôde tocar, ele estava em recuperação. Então eu consegui trazer uma pianista mulher para me acompanhar. Então esse projeto que está registrado pelo PROAC Lei Aldir Blanc são 3 shows, na verdade são 3 episódios de um show grande, são episódios de 40 minutos,
em que eu tenho cada um deles uma convidada e a gente conseguiu reunir uma equipe lindíssima de mulheres trabalhando. Então, nos episódios sou eu e a Louise Woolley, que é uma pianista, e a cada episódio eu trouxe uma convidada. Então, é a Carolina Amares, que faz o primeiro episódio, que é uma bailarina, a Érica Navarro, que é uma violoncelista, que faz o segundo episódio, e a Vitória dos Santos, que é percussionista e cantora, que faz comigo o terceiro episódio. Então, nesses 3 episódios, eu acho que eu consegui, de alguma maneira, registrar essas canções que têm a ver com essa lida com a palavra e com esse momento muito difícil que a gente está vivendo, com um registro, que para mim também era muito importante, dada a circunstância pandêmica, que também desse conta desse momento, porque nenhuma de nós, ali no palco, estávamos na plenitude das nossas condições, né? Por quê? Todo mundo sem tocar, todo mundo sem cantar, todo mundo com medo, todo mundo distante, sem poder ensaiar. Então, isso para mim tinha que se reverter não numa precariedade técnica ou artística, mas num motivo artístico consistente e um registro deste momento. Então eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Ele não é perfeito do ponto de vista, por exemplo, eu tenho imperfeições cantando, eu reconheço ali, porque é isso, eu tô há 1 ano sem cantar. Então tem hora que a voz não vai, né? Porque é isso, a gente tá enrijecido, né? Claro. Mas eu acho que ele é um registro muito bonito, muito sensível. Ele foi gravado por uma diretora de fotografia, que é a Júlia Zacchia, com 2 meninas como câmeras, então ele tem um registro também são meninas de cinema, a gente gravou no Teatro da FAAP, editou, então é meio que tem uma delicadeza e uma qualidade nesse registro muito interessantes, eu acho. A direção de arte é do Humberto Pio, que é meu diretor desde sempre, e a gente concebe essas coisas artisticamente juntos. Então eu sou muito, muito alegre de ter conseguido, muito satisfeita de ter conseguido fazer isso, de ter remunerado as pessoas direito, porque a Lei Aldir Blanc é para isso. Né? Proporciona essa remuneração, que é o mínimo, né? Que é bom. Que é importante, né? Então a gente conseguiu, fizemos com toda a segurança, todo mundo super com máscara, ninguém ficou doente, ninguém ficou chateado, estava todo mundo muito feliz, muito emocionado de estar lá. A gente gravou em 2 dias, e gravou em 1 dia, na verdade, os 3 episódios. E é isso que está lá no meu YouTube. Os 3 episódios Então vamos ouvir lá. qual primeiro que você escolheu para a gente ouvir. Você escolheu do episódio 1, 2 músicas, e do episódio 2, uma música. Então a gente começa com... Eu acho que a gente pode ouvir primeiro o Cartografia, número 22, esse a gente vai poder ver o vídeo também, além de ouvir a música, que é uma música minha, letra e música minha, que tem a participação da bailarina Carolina Amares, queridíssima. Então vamos ouvir. E tem um vídeo também, claro. Tem o vídeo, vai passar o vídeo. Roda! Meu canto mora na beira do precipício, ali, na linha tênue que separa meu corpo do ar, meus pés do desfiladeiro, meu umbigo da morte. Ali eu quero a minha voz, no risco, no assombro e no alívio. Eu habito entre margens, a memória do que eu fui, a saudade do que eu não fiz, meu coração cavalo sem domar, minha pele fina e fácil, diamante, tristeza e as tantas linhas bifurcadas, impercorridas que vão se desmanchando em varizes, hematomas, estrias, enxaqueca, meu corpo apavorado e paciente que caminha em seus escuros invisíveis. Eu me assusto quando chego perto de escutar aquilo que eu ainda não vivi. Sim. E é dessa noite que eu quero ver brotar a palavra.
Meu canto mora na beira do precipício, ali, na linha tênue que separa meu corpo do ar, meus pés do desfiladeiro, meu umbigo da morte ali. Ali eu quero a minha voz no risco, no assombro e no alívio. Eu habito entre margens, a memória do que eu fui, a saudade do que eu não fiz, meu coração cavalo sem domar, minha pele fina e fácil, diamantes, tristeza e as tantas linhas bifurcadas, impercorridas que vão se desmanchando em varizes, estrias, enxaqueca, meu corpo apavorado e paciente, que caminha em seus escuros e invisíveis, e eu me assusto quando chego perto de escutar aquilo que eu ainda não vivi. Sim, do fundo da noite partiu minha voz. Já é hora do corpo vencer amanhã. Outro dia já vem e a vida se cansa na esquina, fugindo, 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 fugindo. Estamos de volta com a Juliana Amaral. A Juliana Amaral está falando agora do Margens da Palavra, que a gente estava falando da história dela toda aqui, contando vários assuntos, e agora a gente chegou finalmente no Margens da Palavra, que é o mais recente trabalho da Juliana Amaral, né? O trabalho que ela conseguiu aí graças ao edital da Lei Aldir Blanc, e ela desenvolveu. Só que tem, além da questão dos espetáculos virtuais, também tem os encontros musicais de formação. Como é que foi isso? Isso foi também fazendo parte do projeto. Além de fazer os espetáculos, eu fiz esses encontros que foram encontros via Zoom, que também estão no YouTube, franqueados lá para quem quiser, para a gente justamente conversar sobre os processos. Porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é muito importante a gente dividir as angústias, os processos de criação e de como que a gente, como que eu penso, todas essas questões ligadas à palavra, à minha maneira de cantar, as questões do movimento, da voz como corpo, da voz como performance cênica, né? Então, foram 3 encontros, cada um com uma dessas convidadas. Então, no primeiro encontro participou a Érica Navarro, no segundo encontro a Vitória dos Santos, no terceiro encontro a Carolina Amares, e a gente faz práticas vocais ali. Então, tinha 16, alguns tinham 16, outros tinham 12 pessoas que participaram comigo. Isso está registrado, foi feito aqui no Zoom, e isso também está lá no YouTube para quem quiser tanto conhecer a proposta, fazer a prática, ouvir um pouco então, que a gente o pessoal tinha participava, conversava com você, com a Érica, por exemplo, no encontro número 1 que teve, e aí depois vocês faziam práticas aí, as pessoas que estão participando. Exatamente. Né? Era por isso que ele tinha um caráter pedagógico mesmo, era um encontro musical de formação. A gente discutiu, eu mostrei um pouco como eu estudo, como eu penso a minha prática vocal a partir de 3 eixos. Então a gente falou de sonoridade, a gente falou de presença e a gente falou de, eu estou esquecendo um terceiro, daqui a pouco eu lembro, os temas, né, que a gente foi discutindo a respeito disso nesses encontros. Então foi muito rico, foi muito bonito também de encontrar essas pessoas, de ouvir também, porque a gente ouviu o que cada uma das meninas tinha para conversar, as dúvidas de quem estava fazendo, né? Sonoridade, falei, ó, aqui, escuta, sonoridade e presença, foram os temas de cada um dos encontros. Isso está lá no YouTube, quem quiser assistir, são 2 horas por encontro. Dá para aprender um pouco de exercício vocal, se quiser. Mas aqueles negócios. Mais ou menos. Mais ou menos, não é bem assim, não é bem assim. Esse é exercício para não falhar, mas a gente falha sempre aqui na Falha sempre, não tem jeito. Não tem jeito. Tem um lado emocional que é muito, né? A gente repara, isso é legal você falar até, que você estuda isso, né? Você perceber quando a pessoa está emocionada,
a palavra, do jeito que ela falava, você percebe rapidamente, né? Ela total. muda o tom, já corta, começa a pausar, né? É, Muda tudo. E também quando a pessoa está relaxada, e quando a pessoa não está tensa também, tá né? tensa, Isso é bom total. para essas oitivas aí que estão rolando É, em né? Brasília. Dá pra fazer Você uma análise de observar discurso. o cara que gagueja muito, fala, esse cara aí tá com coisa, É, né? Mostrar, isso é muito, é. é tão transparente assim, Eu Juliana, acho ou que eu estou é, porque... exagerando? Não, acho que não. Porque eu acho que a questão é que a voz, ela é ela é uma coisa que está dentro da gente, né? Ela é, ela é o contato nosso do dentro para fora, né? A voz está ligada ao nosso processo de estar no mundo, à comunicação, né? A como que eu me manifesto no mundo. Então, você está sempre sujeito a se manifestar, né? Mesmo quando você está querendo ter controle sobre o que você fala, né? É muito perigoso também a gente ficar fazendo essas análises, porque a gente pode às vezes falar, o cara está nervoso porque ele está mentindo, né? Não, é Mas bem, ele pode estar nervoso por 1 milhão de razões. Ele pode estar nervoso é verdade. porque ele Mas, não por gosta de falar exemplo, em tem público, porque ele não gosta do microfone, porque ele tá suado embaixo do braço, tá com vergonha, porque, é, né? Porque ele tá com mau hálito. A pessoa pode estar nervosa por 1 milhão de sim, né? é Então, possível. Mas voltando à música, eu brinquei esse das oitivas de Brasília aí, né? Mas vamos falar para a música. A Elis Regina, ela conseguia chorar sem desafinar. Ela chorava impressionante. cantando e não desafinava. Isso, não sei que cantora me contou uma vez, que ela ficava impressionada, que ela chorava e não desafinava, entendeu? Ah, Ela Dona Elisa era chorava, terrível. literalmente, e não desafinava. Quer dizer, ela passava emoção, mas ela tinha um controle sobre isso, É, na voz, né? Porque você é. chora, duvido que a pessoa consiga cantar normalmente, chorando. Nunca vi, é Ah, difícil. normalmente não, é difícil, É né? difícil. Mas E a é Elis aquilo que tinha essa propriedade, já que citou entre as suas três ex, a Elisete, Elis e a é Elza. Elza, né? A Elis tinha esse negócio impressionante, ela chorava, né? E ela chorava e Muito não desafinava. comovida, né? A Elisa era muito permeável, assim, né? É isso Exato. que tem uma coisa linda que o monte de, não é só ele, mas assim, eu ouvi uma vez do Proveta, é tão bonito, né? Ele Proveta fala assim, são maravilhoso. só 7 notas, são só 7 notas. Facinho, E é facinho. a gente que é artista, a gente é só, a gente tá só no meio, a gente é só o veículo. Um Então, meio a mesmo. música não tá aqui. A música vem, É, passa e vai, né? Então a gente está a serviço. Eu gosto, eu falo isso há muito tempo eu falo isso. Eu sou uma cantora a serviço da canção. pois é. Mas Então eu aí estou aqui depois, como um meio, entendeu? depois que nós falamos da política na voz e na canção, também tem no teatro, né? Que eu reconheço também o talento de atrizes que conseguem colocar a voz de forma tão, né, tão límpida, tão clara e ao mesmo tempo com uma definição, né, de som e tal. As de teatro, principalmente, né? Que eu me Aham, lembro do teatro antigo que você ficava sem microfone, não tinha microfones, né, aham. como hoje tem colocados estrategicamente aqui, sei lá onde, que a pessoa você consegue ouvir. E ela falava e você ouvia no fundo do teatro a pessoa falar que Mas ó, Colibri, projeção de aí tem voz, né? duas coisas. Tem duas Falei. coisas aí. Conta aí para nós esses segredos. Primeiro, que os teatros eram melhor construídos. Ah, Então, a acústica era melhor. Primeiro. Segundo, que a gente não, o microfone é uma maravilha, é uma invenção maravilhosa, inclusive para o teatro, porque a ausência do microfone privilegiava determinados tipos de vozes. Isso para sim, música, isso para coisa. Por exemplo, a bossa nova só existiu, a transição da bossa nova existiu porque existiu o microfone. Porque senão nunca a Nara Leão poderia cantar e nunca o João Gilberto poderia é cantar como ele verdade. canta, entendeu? E depois todo mundo que veio depois deles, né? De um lado ou do outro. Então, a gente não pode ter a nostalgia da ausência do microfone. A questão do teatro técnica e da questão da projeção é um estudo técnico. A projeção é um estudo, você estuda a projeção. Projeção que é isso que faz você falar alto, claro e articulado e todo mundo te escuta no fundo do teatro. Só que você É, tem um custo corporal. E tem pessoas que penam mais para consegue. isso, pessoas que penam menos. Então tem gente que de fato tem uma condição física e um estudo e uma condição muscular, postural, tarará, que consegue fazer isso com muita facilidade, né? Então,
Por exemplo, se você pegar, para falar dos meus deuses, né? Se a gente pegar o Milton Nascimento, você não vai precisar estudar nunca na vida, ele nunca precisou, para que vai estudar para quê? Aquilo lá sabe tudo desde sempre, entendeu? Mas agora, eu não vou desconsiderar alguém que estudou muito para conseguir fazer muitas coisas com a voz, entendeu? Entendi. Porque estudou, entendeu? Não é mesmo, né? Não é... Mas eu não sou nostálgico no microfone, é que eu me impressionava. Maravilhoso. Que eu me impressionante. me impressionava as pessoas. Eu estou falando de um cara agora, vou dizer o nome, o Paulo Altran. Eu vi o ensaio do Paulo Altran com um amigo nosso que é jornalista e era sobrinho dele, o Pedro Altran Ribeiro, né? Eles no Sesc. E aí eu vi o ensaio. E o ensaio, eu cheguei para conversar com ele, o Pedrinho e tal, fiquei lá no fundo. E eu vi o Paulo Altran com uma clareza, tá bom? O teatro do Sesc lá no era muito bom lá, Teatro Anchieta. O Teatro Anchieta é maravilhoso. Eu lancei 2 discos lá, eu nunca mais quero sair de dentro daquele teatro. Aquele teatro, você pisca, a pessoa mas me impressionava que ele falava assim, mesmo a palavra assim, vamos para lá, só aquela coisa. Você ouvia o cara falar e não tinha microfone. Eu ouvi o Paulo Altran, o Municipal, fazendo o Quadrante. Eu ouvi lá do Puleiro, aqueles lugar mais baratinho que tinha lá em cima. Maravilhoso. Era impressionante. Me impressionava isso aí, não é que às vezes eu sou nostálgico mesmo, também não posso dizer que não, né? Mas também não sou aquele tempo era melhor. Eu não tô nessa. Só que me impressionava a capacidade técnica e vocal de algumas figuras, principalmente do teatro. Não, ele era uma pessoa com uma clareza. E aí é isso, é uma combinação de coisas. Às vezes a pessoa tem isso naturalmente, as pessoas às vezes estudam isso, mas isso é projeção, articulação, né, e ressonância no lugar certo, enfim. Perfeitamente. Explorando a professora Juliana. É isso que eu queria. Ao vivo. Agora vamos ouvir mais uma que episódio? Episódio 2 ou estamos no episódio 1 ainda? Agora a gente ouve do 2. O que vamos mais ouvir? Uma música do Douglas Germano. A gente ouve Obainá, que foi gravado no episódio 2 com a participação da querida Érica Navarro. Obainá, que é uma música para Xangô, o orixá da justiça. E tudo o que eu desejo nessa vida, nesse momento, é que o fogo da justiça recaia sobre os ímpios e os sem coração. Eu desejo isso profundamente. Eu acho que eu vou usar como lema do programa isso aí, eu achei muito bom. É o fogo da justiça. Roda, Obainá. Roda. Abram caminhos para o rei, sorria em vez de se curvar. Ele é a justiça, ele é a lei, que vem para nos levantar, para nos pôr em pé, nos erguer e levar por nosso olhar. Não há justiça se há sofrer, não há justiça se há temor. E se a gente sempre se curva, Caô, cabecile, Xangô, Obainá. Caô, cabecile, Xangô, Obainá. Caô, cabecile, Xangô, Obainá. Caô, cabecile, Xangô, Obainá. Abram caminhos para o rei, que se anuncia em um trovão, que bravo escreve o que errei, cuspindo fogo pro chão, labaredas pra eu me consertar, fogo pra me aquecer de perdão. Não há justiça sem ceder, não há justiça sem amor. E se a gente nunca se entregar, Caô, cabecile, Xangô, Obainá. Caô, cabecile, Xangô, Obainá. Caô, cabecile, Xangô, Obainá. Caô, cabecile, Xangô, Obainá.
abram caminhos para o rei, que se anuncia em um trovão, que bravo escreve o que errei, cuspindo fogo pro chão, labaredas pra eu me consertar, fogo pra me aquecer de perdão. Não há justiça sem ceder, não há justiça sem amor. E se a gente nunca se entregar, caô, cabecilê, Xangô, obaína, caô, cabecilê, Xangô, obaína, caô, cabecilê, Xangô, obaína, caô, cabecilê, Xangô, Xangô, obaína, Xangô, caô, caô, baína, Xangô, cabecilê, caô, 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 meu pai, caô, cabecilê, Xangô, Xangô, caô, cabecilê, Xangô, obaína, caô, cabecilê, Xangô, obaína. Estamos de volta com a Juliana Amaral aqui. Já estamos no finalzinho, né? Já temos mais a última fala, música. Hein, Colibri? Tá Você louco. também, hein? Vocês dois. Aqui já é o duelo de titãs. Duelo de titãs. A gente vai ouvir no finalzinho a medalha de São Jorge, né? Que é a capela também. Outra técnica, né, Juliana? A capela também não é qualquer um que sabe fazer, né? A capela é difícil, às vezes, porque você tem que manter o tom, né? Então você precisa ter a música muito clara dentro de você para que você não perca a melodia ali sem um acompanhamento harmônico, né? Mas eu canto isso há muito tempo, então para mim é muito natural. Para mim essa música é uma oração, né? É uma música que é do Moacir Luz com Aldir Blanc, né? Esse nosso padroeiro atual. Da né? Lei Aldir Blanc, imagina, né? Imagina ele onde estiver, deve estar curtindo. Ele deve estar feliz porque é isso. Ele representava tudo o que essa gente feia, né? E covarde detesta, né? Ele representava a alegria, ele representava essa brasilidade mais profunda, né? A ironia, a paixão, o amor, né? A festa. Ele é tudo isso, né? Né, isso que faz da gente ser quem a gente é. Ele era talvez um dos grandes formuladores disso dentro da canção, né? E aí, ou seja, ele era possivelmente profundamente odiado por essas pessoas, se elas o conhecessem, né? Porque também elas são tão ignorantes que elas não o conhecem, né? E aí ele ter sido a pessoa que possibilitou, né, esse respiro artístico para tanta gente, né, nesse primeiro semestre, é muito importante, né? Por isso eu acho que é quase uma vingança. Ou uma doce ironia, né, desse nosso tempo. Muito legal. Agora, Juliana, no finalzinho aqui, está na hora de você dar o recado. Como a gente entra em contato, Juliana Amaral, o Margens da Palavra está no YouTube, quais são os caminhos, eu quero ter aula de canção, só quero design gráfico, quero tudo, Juliana Amaral, como é que eu faço? Bom, como você falou, eu sou designer gráfica, eu tenho um escritório de design gráfico e arquitetura, junto com 2 companheiros queridos, que é o Humberto Pio e o Marcelo da Costa. Nós somos o Estúdio Risco, de riscar. Sim. Então a gente está nas redes, eu fiz muito projeto gráfico para o Aldir Blanc também, foi bem bom, fazendo capa de disco, a gente já fez um projeto juntos lindo, eu e o Colibri. Beleza. Então vocês me encontram pelo Estúdio Risco, nessa outra parte minha profissional. O meu trabalho artístico também está todo nas redes, então o meu nome artístico é Juliana Amaral, e aí você me encontra no Instagram, que é Juliana Amaral tudo junto, sem o A dobrado, né? Então Juliana Amaral. No Facebook eu também tenho página, Juliana Amaral Oficial, tô lá. E tem o meu canal do YouTube, que tem tudo isso que a gente está falando aqui, que é o Pra Ver Juliana. Então é youtube.com/Pra Ver Juliana. Também estou nas plataformas de música, basta procurar por Juliana Amaral e você vai encontrar lá os meus discos, o single. Tá tudo lá, desde os primeiros, tá tudo lá. Tá tudo lá. Aí aquele que não estava do Sesc agora tá, né? É bom você ressaltar isso.
foi ótimo, que agora o tá completinho. SMXLS, agora tá Isso. também. Bacana. Tem ainda o disco que eu fiz com a Georgette Fadel e com o Lincoln Antônio, da entrevista com Estela do Patrocínio, que é um disco lindíssimo, que eu também participo. Tá tudo lá, tá tudo junto, organizado, é só procurar. Se botar Juliana Amaral no Google, vai me aparecer. Beleza. E também o Margens da Palavra, os espetáculos Isso. virtuais, os 3 episódios, e depois Isso. no Encontros Musicais de Formação, os 3 episódios também que estão disponíveis para quem quiser acompanhar Exato. essas discussões e os espetáculos também. Quer dizer, tá tudo Exatamente. lá. Beleza. Tudo lá. É isso aí, Juliana Amaral. Ó, abração Querido. virtual, abraço virtual, que é o que é possível neste momento. E a gente vai ficar com a medalha de São Jorge, a música do É isso aí. Bárbara, né? Terminar o programa assim, com Moacir Luz e Aldir Blanc, você dando aquela recado a capela. Esse você foi do episódio 1, né? Foi no primeiro episódio. Foi no primeiro Você episódio. cantou essa daí. Falou, Muito Juliana. obrigada, Colibri. Beijo. De novo, viu? Obrigado, muito obrigada. querida. Adoro vir aqui. Saúde para você, para toda a ouvindo. família, para as crianças todos, também, amém. que já estão muito grandes, trabalhando isso aí. em jornais e tudo mais, né? Um é jornalista e outro... A Luísa está terminando o ensino médio. Vai ser Luísa engenheira. vai para a engenharia. E o outro já trabalha na Folha e o de São João Paulo. Gabriel é jornalista da Folha de São Paulo, orgulho. Escreve lá coisas incríveis e tal. Escreve muito bem, o moleque escreve muito bem. Escreve bonito. Escreve muito bem. Parabéns, então, à família e Obrigada, saúde para todos querido. vocês aí. Beijo, Obrigada, até a próxima. beijo. Valeu, tchau. Fica a meu lado, São Jorge guerreiro, com tuas armas, teu perfil obstinado. Me guarda em ti, meu santo padroeiro, me leva ao céu em tua montaria, numa visita à lua cheia, que é a medalha da Virgem Maria. Do outro lado, São Jorge guerreiro, põe tuas armas na medalha enluarada. Te guardo em mim, meu santo padroeiro, a quem recorro em horas de agonia. Tenho a medalha da lua cheia, você casado com a Virgem Maria. O mar e a noite lembram na Bahia, orgulho e força, marcas do meu guia. Conto contigo contra os perigos, contra o quebranto de uma paixão. Deus me perdoe essa intimidade. Jorge, me guarde no coração, que a malvadeza desse mundo é grande em extensão e muita vez tem ar de anjo e garras de dragão.